Então, a nossa live de hoje, ela encerra esse ciclo e então ela tem que ser a melhor de todas porque todas as outras foram muito bacanas. Vamos lá, vamos começar. Eu vou pedir para quem já tá na live aí, pô, manda, tem aqui tem um aviãozinho de papel, manda esse aviãozinho pro colega que tem que assistir essa live, porque ele vai curtir, ele vai gostar. E eu vou pedir um favor para vocês, quem tava lá no W2C que passou lá na oficina, porra, bota um eu fui hashtag VCQB, bota lá, vai. Só para eu saber quem estava na nossa oficina. Vamos lá, eu vou começar essa live já falando como é que foi o nosso final de semana, cara. Nosso final de semana foi fantástico. A gente foi para Itu, ficou lá no Ibis Plaza. Cara, no primeiro dia do Ibis Plaza, a gente já reuniu uma mesa que tinha umas 10 pessoas. E, cara, chegando um monte de conhecido, ficamos conversando quase até meia-noite. Eu falei, caralho, a gente fez uma viagem dessa, todo mundo viajou e tá todo mundo na disposição, conversando, trocando ideia. Foi muito legal, porque a gente revê muitos amigos, a gente conhece muita gente que tá aqui só no Instagram e muitas vezes só tem a interação online, e conhecer os caras pessoalmente foi fantástico. E aí já começou no Ibis, já no dia que a gente chegou na sexta-feira. Depois a gente foi no sábado, a gente deu um pulo lá no evento para conhecer o evento, né? Para ver como é que estava acontecendo, reconhecer a estrutura, ver como é que ia ser a nossa oficina. E porra, caralho, a estrutura foi fantástica. Eu quero mandar um abraço pro Sansone, que orquestrou todo esse festival, esse Woodstock do tiro, porque dá trabalho, dá muito trabalho. A gente sabe porque a gente organiza curso, a gente organiza eventos e sabe o quanto demanda de tempo, dedicação e ligar os pontos não é nada tão fácil assim. Mas chegamos lá, foi impecável, conhecemos várias pessoas, revimos vários amigos. Eu tive a oportunidade de participar de algumas palestras. Gostei de ter ido na do Maniglia e do Lessa, que foi extremamente disputada. De APH, não deu. E a do Lote também, lá da Core do Rio, que falava sobre balística e cálculo e tudo mais, mas também não deu, estava muito disputado. Mas eu consegui encaixar em duas palestras para mim que foram fantásticas. Uma delas foi a palestra do Vicente, do GER, da Polícia Civil de São Paulo, fantástico, sobre balística, muito bom. Já conheci o Vicente de outra palestra aqui em Santa Catarina, mas foi muito legal ver a palestra dele, assistir, ver o conteúdo. E depois disso a gente foi direto para a palestra de Low Light, de baixa luminosidade, do Coronel Bolívar. Cara, fantástico, o Coronel Bolívar é uma referência, ele tem um livro publicado, eu recomendo, tá lá nos meus destaques. E pude conversar com ele, pude assistir a palestra dele, foi muito legal, uma dinâmica fantástica. E depois disso deu para interagir, para conversar. Dali a gente voltou pro hotel. O legal é que quando a gente foi reconhecer a nossa pista, né, antes de partir no ciclo de palestras, eu pude ir lá reconhecer com o Marquinhos. O Marquinhos é uma referência da Polícia Civil de Minas Gerais, ele estava com uma oficina de tiro reativo com alvos móveis, fantástico. O Marquinhos é um irmãozão, é um cara que está chegando com tudo lá em Minas, uma referência, fica a dica. E fui lá fazer o reconhecimento e tinha um Hummer. Um Hummer é um veículo civil adaptado a partir de uma plataforma militar. E obviamente que esse Hummer, ele era do chefe da firma, né, do Skin Cariol, que era o cara da Armalite. Cara, quando eu cheguei naquele Hummer, eu olhei assim e falei, caralho. Aí eu abri a porta, já vi que o banco era de couro, a estrutura totalmente fantástica, um carro de R$1 milhão. E eu fiquei pensando, cara, como é que eu vou fazer os caras desembarcarem desse carro sem sujar, sem estragar nada? Porque o Sansone falou o seguinte, cara, quebrou, pagou. Aí eu pensei, vai dar ruim. Então o que eu fiz? Eu peguei um carro que eu tinha alugado e botei o carro que eu tinha alugado, que era um carro mais comum, e deixei esse carro para as dinâmicas da oficina, e o Hummer ficou para a galera tirar foto, olhar e tudo mais. Mas foi bem bacana, foi bem legal, porque a gente fez o reconhecimento e preparou tudo. Cara, no domingo começaram os eventos. E aí, cara, vou falar para vocês. Antes de eu falar como é que foi o evento propriamente dito, deixa eu fazer um link aqui interessante. Eu botei o tema dessa live como decepcione as pessoas. Não tá fixado. Se eu não fixei ainda, eu vou colocar agora aqui, peraí. Tema. Se liga nesse tema aqui. Decepcione as pessoas. Vamos lá. Esse tema aqui, ele é um contrassenso, né? Ele é disruptivo. Ele quebra o padrão. Mas eu vou pedir para você, durante essa semana, que você decepcione as pessoas. Sabe o que é decepcionar as pessoas? Funciona assim. As pessoas querem que você
viva numa formatação, elas querem que você viva num rótulo. Que rótulo é esse? É simples. Ou você faz o que elas esperam, ou você deixa de fazer aquilo que elas esperam. E quando você faz algo um pouquinho fora da curva, ou fora daquilo que ela espera, que está na expectativa dela, elas vão te criticar. Elas vão falar de você como se você fosse o vilão da história. E isso é muito engraçado, porque a gente está falando de ponto de vista, a gente está falando de expectativa, a gente está falando de pontos. Cara, decepciona as pessoas. Você não deve mudar a sua essência porque alguém falou que você deve ser assim, ou porque alguém disse que você não deve fazer. E é muito engraçado porque a gente percebe isso em qualquer meio. E eu vou falar um negócio pra vocês. Vamos falar um negócio de bastidores? Cara, no meio da instrução, isso está à flor da pele. Isso está muito nítido. O ser humano ele é composto de ego, vaidades, e muitas vezes os caras querem que você seja como eles são ou não seja aquilo que eles não podem ser. E cara, decepciona as pessoas. Você não tem que ser algo que você não é. Trabalhe na sua essência. Não crie expectativas para as pessoas que não merecem o seu respeito. Eu sempre falo o seguinte, cara, nunca aceite críticas de quem você não receberia opinião. Então nunca aceite crítica de quem você nem sequer receberia opinião. Cara, não interessa o que as pessoas falam. Eu fui para um evento que as semanas que antecederam foram fantásticas. Por que ela foi fantástica? Porque eu recebi vários feedbacks de vários amigos falando que as redes dos eventos e os grupos de WhatsApp estavam bombando. Bombando por quê? Porque o Esperandil fez isso, ou fez aquilo, ou registrou alguma coisa, ou passou conteúdo, ou deixou de ser tal coisa. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Foda-se. Seja quem você é. Sabe quem eu sou? Eu sou o cara que vai vir pra rede, vou passar a maior quantidade de conteúdo, porque quando eu passo o conteúdo, eu tô tirando aquele cara que não tem nada das trevas, da ignorância, porque a gente vive a era das trevas do achismo. Cara, deixe de achar. Viva a era do conhecimento. A era do conhecimento te coloca na luz. A era do conhecimento te dá insights. A era do conhecimento muda a sua perspectiva. E a era do conhecimento ela não começa porque você estuda algo sobre tiro. A era do conhecimento ela começa porque você investe na sua alavancagem pessoal. Cara, o quanto você investiu na sua alavancagem pessoal, o quanto você é capaz de ignorar o que as pessoas falam. Você é capaz de falar, de ouvir o que eles têm para falar, de ouvir as críticas, de ouvir os comentários ácidos e ignorar o que eles estão falando. Porque eu não crio expectativa nas pessoas e eu também não espero que elas façam o que eu acho que vão fazer. As decepções elas vão ocorrer e os caras vão dar porrada o tempo inteiro. Cara, se você não tá tomando porrada agora, tá errado. Eu tenho uma porrada de black belt aí nessa live e esses caras sabem o que eu tô falando. Os caras não são black belt de bobeira. Os caras são black belt porque os caras sabem tomar porrada pra caralho. E eu vou dizer pra vocês, eu fui pro evento querendo uma única coisa, fazer o meu melhor naquela pista, fazer o melhor na minha oficina. E eu não tô nem aí porque os caras vão fazer na oficina deles, e eu não tô nem aí porque os caras vão falar do que eu faço. Sabe por quê? Porque eu tô lá na minha oficina dando o meu melhor, me dedicando enquanto eu puder ficar de pé, passando conhecimento, gerando transformação e criando insights. Eu vou continuar fazendo. E não interessa o que falem ou deixem de falar de mim. Foda-se, eu vou continuar decepcionando as pessoas. Eu vou continuar decepcionando essa galera que acha que pode segurar o conhecimento, criticar e formatar quem não está no padrão deles. Então, moçada, segue o plano e decepcione. Sabe por quê? Porque eu vou dizer pra vocês o que aconteceu no WC. Quando eu abri a minha oficina de VCQB, a primeira turma ultrapassou 150 pessoas. Os meus staffs pararam de contar quando chegou em 150. Não tinha mais espaço ao redor do veículo. Os caras tiveram que ficar sentados na grama, num local que mal conseguiam me ouvir, só para assistir. Nem ouvir os caras conseguiam.
Eu tô falando de 150 pessoas ao redor do veículo para ouvir uma instrução de VCQB. Depois disso, eu ainda tive mais 3 turmas. Foram 2 turmas na parte da manhã e 2 turmas na parte da tarde. Cara, e sabe o que eu fiz quando eu vi 150 pessoas na minha oficina de VCQB? Eu fiz a mesma coisa que eu faço em todos os meus módulos. Eu me doei ao máximo, me dediquei ao máximo e ouvi ao máximo. Porque toda vez que eu encontro alguém dentro do meu módulo, dentro da minha linha ou fora, cara, eu quero ouvir o que esse cara tem para dizer. Eu quero entender o que fez o cara chegar até ali e eu quero saber o que motiva ele a continuar. Porque cada um de vocês tem uma história. É fantástico quando chega um cara de alto padrão. Porra, o cara tem uma vida operacional fantástica, mas ele também tem uma dor, ele também tem uma dificuldade, ele também sente as mesmas coisas que um cara comum, que muitas vezes nem passa perto daquele background ou daquela experiência, também tem. E tem um cara que é dono de stand e a dor dele é completamente diferente, mas os caminhos se cruzam, são muito parecidos. Vem um cara que é policial, vem um cara que está estudando para o concurso de polícia, vem um cara que é o atirador, tem um cara que é o competidor e os caras têm as mesmas dores, as mesmas dificuldades, porque nós somos pessoas iguais e todos nós temos uma vantagem, uma única vantagem: continuar decepcionando as pessoas. Cara, você não precisa ser aquilo que você não é só porque alguém disse. Quando vier a crítica, caga. Eu recebi críticas pesadas antes do evento, pela forma como eu conduzo as minhas redes sociais, pela forma como eu passo o conhecimento, pela forma como eu organizo e gerencio a minha empresa. E cara, foda-se. Eu tinha 150 pessoas na minha primeira turma. E daqui pra frente só vai ser melhor. Isso por causa de vocês. Isso me motiva a ser cada vez melhor. Como diria um grande amigo meu, Queiroz, que já está no Acre, cara, transforme impacto em impulso. Então, meu amigo, vamos para cima, porque foi do caralho. Foi uma das maiores experiências que eu tive em instrução. A energia da galera foi fantástica. E quando você está na oficina da ETC, você acha que você está aprendendo? Você acha que está só aprendendo? Cara, você não está só aprendendo. Você está vivendo uma experiência e você está sendo contagiado pela energia. Cara, eu ri demais durante todo o evento. Foi muito engraçado interagir com todo mundo e a experiência foi demais. Porque o cara, ele não veio receber instrução de VCQB e protocolos. Ele foi lá para buscar protocolos, mas ele ganhou uma experiência. Sabe por que eu quis passar na minha oficina? Sabe qual foi o meu objetivo? Mostrar para você uma perspectiva diferente do que é uma instrução operacional. Mostrar que uma instrução de tiro ou uma instrução de protocolos operacionais, ela não é simplesmente um verbo. Saia e atire. Mas ela é cercada por conceitos, matérias, disciplinas e conhecimentos que vão além de correr e sacar a sua arma. Cara, você tem neurociência, você tem psicologia, você tem física, você tem a balística terminal, você tem vários conceitos que complementam e fazem você entender, a partir de uma nova visão, do que é um confronto, um combate veicular. Isso é um combate veicular focado na realidade, sem achismo, mas com evidência. E foi fantástico, porque eu pude mostrar para vocês, para aqueles que ainda não conheciam o nosso trabalho, como funciona uma linha da ETC. E cara, muito obrigado pela presença de cada um. Mas eu não posso deixar de falar, obviamente, que daquela galera que me procurou, e muitos me procuraram, bastante instrutores, os caras perguntavam o seguinte: cara, como você desenvolve uma dinâmica de treinamento? Porque uma coisa é eu montar o meu módulo num stand onde eu tenho uma preparação e eu tenho todo o material que eu preciso. A outra é eu receber dentro de um grande evento uma estrutura e falar assim: cara, o que eu posso te fornecer é isso. E muitas vezes você não consegue receber aquilo que você precisa. Por exemplo, eu não consegui dar nenhum disparo na minha oficina, mas o meu planejamento era: cara, se todo mundo vai disparar, eu quero fazer uma proposta diferente. Se eu pudesse realizar disparos, basicamente eu faria a mesma coisa que todo mundo faz, demonstrar tiros. Mas eu queria fazer uma coisa diferente. Eu queria mostrar o seguinte: cara, dá pra treinar em seco? Dá pra mostrar o protocolo sem disparar? Dá pra trabalhar a otimização do que eu tenho? Quais são os recursos? E cara, com um carro, material de airsoft e um sarrafo,
dá para fazer muita coisa. Alguns de vocês conseguiram entender como é que funciona a dinâmica do sarrafo. E quando você entende os processos, quando você entende o método, fica fácil de perceber que existe um ponto onde você consegue medir a eficiência daquela técnica ou a eficiência daquele método. Então, quando a gente cria um passo a passo, a gente está criando uma fórmula que já deu certo. E obviamente que eu tenho que falar, porque muitos me perguntaram lá, e tá vindo muita dúvida de direct por conta do evento. O cara falou assim, cara, como é que você monta o treino? Como é que você monta a instrução? Como é que você faz para que isso aconteça? Simples, eu tenho um método. Eu já falei para vocês que eu dou aula há quase 2 décadas de tiro e técnicas operacionais, mas nos últimos 10 anos foi o ponto mais forte onde eu consegui estudar mais e desenvolver meus métodos. Cara, e como é que você desenvolve um método? Você cria um processo, você cria um passo a passo e a partir dali você vai testando. Existe uma interação. Por exemplo, se eu fosse repetir a oficina do W2C hoje, eu já teria outras dinâmicas para colocar, faria algumas mudanças. Mas ele faz isso a partir do quê? Da observação. Você vê o que dá certo, o que dá errado, o que pode ser melhorado. Mas você tem que ter um olho clínico. Você não pode simplesmente passar. Você tem que estar o tempo inteiro atento aos sinais, atento aos detalhes. Então esse é um ponto importante. E cara, e para que serve esse método? Esse método me mantém no objetivo. Porque se cada vez que eu fosse organizar uma oficina, se cada vez que eu fosse dar uma instrução, ou se cada vez que eu fosse montar um treino, eu tivesse que partir do zero, eu ia gastar muita energia, perder muito tempo e jogar muito recurso fora. Então, por exemplo, eu fui abordado na oficina por várias vezes, os caras perguntando sobre o Combat Plate. Cara, o que é o Combat Plate? É o meu método. É a forma como eu monto meu treino, é a forma como eu monto minha oficina, é a forma como eu monto minha instrução. Muita gente tem dificuldade nisso. Cara, como é que eu vou montar uma instrução na minha academia? Como é que eu vou montar uma instrução na minha escola? Como é que eu monto o meu treino? O cara vai sair agora do W2C e ele tá cheio de informação, cheio de ideia, mas ele não consegue materializar esse treinamento. Como é que ele faz isso? Você tem que ter um método. Como é que eu criei meu método? Tentativa e erro. Então eu joguei tudo isso no Combat Plate, que é um curso online, e tá lá. Eu vi vários caras já me procurar, cara, eu tô no teu curso online. Eu não conheço os caras ainda, porque esses caras estão na turma que vai rodar em outubro agora, no dia 28 a nossa aula. Mas a hora que eu abrir a aula online, a gente vai conversar. E a interação online, ela é fantástica, porque eu tô aqui, o cara tá no Rio de Janeiro, eu tô aqui, o cara tá em Minas, eu tô aqui, o cara tá em Manaus, a gente tá conversando. Agora, quando o cara vem pra minha linha, essa pessoalidade, ela aumenta, fica muito melhor, óbvio. Mas trazendo aqui e respondendo os vários directs que a gente tem recebido e as perguntas que foram feitas lá no W2C. Cara, você quer aprender a treinar? Você quer aprender a fazer uma oficina? Você quer virar o cara que você consegue olhar para os meios, para o local, para a tua turma e definir qual é o drill? Definir como é que você vai conduzir? Simples, tem um método. Você quer o meu método? Eu tenho um Combat Plate. A minha última turma foram mais de 50 alunos. Eu abri a aula, iniciei a aula com 40 alunos na sala. E para que serve isso? Para o cara que é instrutor? Principalmente o cara que é instrutor. E para o cara que não dá aula? É para o cara que treina. Então eu tenho basicamente 2 caras. Ou o cara que vai treinar, ou o cara que vai montar o treino. E o resto é só seguir o método. Como é que eu chego no W2C, vejo um carro blindado que eu não posso utilizar, porque se quebrar alguma coisa, fodeu. E eu falo o seguinte, cara, como é que eu vou montar uma pista aqui? Eu não posso realizar disparos, eu não posso entrar no carro que foi fornecido para mim, e a única coisa que eu tenho aqui são meus alvos de papel e base de alvo. Como é que eu monto uma dinâmica de treinamento com isso? Sabendo que eu vou ter um dia inteiro num evento que é referência no mundo, não estou falando de Brasil, no mundo. Eu olhei para aquilo ali, fiz a situação, a Lizzie falou, e agora, vamos fazer o quê? Eu ainda pensei, será que eu consigo atirar? O parabola era muito baixo, e eu tinha uma rampa de helicóptero ali que era um pouquinho complicado. Eu falei, não, tiro não vai ter condições. Até pensei, falei, pô, vamos tentar, mas não. Alguns vão vir para a oficina, não vão ter óculos, outros não vão ter abafador, eu não vou realizar disparos aqui. O que eu posso fazer? Cara, segue o método. Eu peguei os recursos que eu tinha, peguei o meu tempo de oficina e falei, vai ser desse jeito aqui. Depois disso, só segui o roteiro. Mas por que eu fico tranquilo? Em qualquer lugar que eu chego hoje, para dar aula no Brasil, o cara chega para mim e fala assim, ó, meu organizador, cara, esse aqui é o stand, esse aqui são os carros, é o que a gente tem. Quantas vezes eu preciso me adaptar ao cenário para conseguir manter o mesmo padrão de instrução com relação aos meios, porque a instrução de São Paulo não pode ser diferente da instrução de Belém. A instrução de Manaus não pode ser diferente da instrução que é dada lá em Londrina. Quantas vezes eu preciso parar
e verificar o que está acontecendo. Quantas vezes na minha timeline, no meu tempo de instrução, eu preciso readaptar por conta, por exemplo, de Belém, que chove no meio da tarde. Ou, por exemplo, em São Paulo, que escurece às 18. Mas na Paraíba, escurece às 19. E eu tenho que ficar trabalhando os horários. Cara, eu preciso de um método. Se não tiver um método, esquece. Ou eu pego um aluno que é muito bom e eu pego um aluno que é muito restrito na parte técnica. E quando eu falo restrito, tem a ver com segurança, não tem a ver com performance dele de linha. Cara, o que eu posso fazer? Entra no método. Então esse trabalho, esse desenvolvimento de treinamento, de montar instrução, cara, tá no Combat Plate. O cara não conhece. Você dá aula na plataforma online? Cara, eu dou aula na plataforma online. Você entra lá no Hotmart, ou você entra no nosso direct aqui, manda um pedido e vem. Te manda o link e você vai dar uma olhada. Cara, o que é o teu Combat Plate? Cara, é o meu método em aulas. Eu jogo 2 aulas online, jogo uma aula ao vivo, com uma mentoria ao vivo. O que é uma mentoria ao vivo? Cara, a gente vai estar conversando, vou te dando uma instrução ao vivo, a gente vai estar interagindo, você vai mandar um monte de perguntas. Enquanto eu não responder todas as perguntas, a aula não acaba. Pai, que pergunta que eu posso fazer? Você pode chegar e falar pra mim assim: eu estou com dificuldade de montar um treino de saque de armas. Eu estou com dificuldade de montar um treino de combate dentro do carro. Eu estou com dificuldade de montar um treino para minha turma. E eu estou ali para responder todas as perguntas. Por quê? Porque eu consigo responder todas elas. Respondi porque você é um gênio? Não. Porque eu tenho um método. Eu pego a tua pergunta, jogo dentro do método e o resultado sai. Acabou. Simples. Por isso que eu consigo dar aula em qualquer lugar do Brasil, mesmo que eu chegue lá e a porta do carro esteja todo quebrado, que eu não consigo nem empurrar, mas eu consigo me adaptar àquilo ali. Quando eu peço 8 barricadas e o cara me entrega 4 barricadas, eu olho pro cenário e falo, tá, o que eu posso fazer aqui? Ou eu chego num stand e ele é muito estreito, não está no tamanho que eu preciso, e eu falo, cara, e agora como é que eu vou fazer para manter segurança? Então tudo isso é através de um método. Cara, eu quero aprender o método da ETC. Entra lá no Hotmart, tá tudo lá. E por que eu fiz isso? Porque eu não consigo dar aula para todo mundo na linha. Eu tinha 150 caras ao redor no veículo. Mas aqui na minha rede social, eu tenho quase 50 mil. E a maioria deles eu nunca encontrei numa linha. Mas muita gente me manda direct falando que aprendeu muito através de lives, textos, posts, stories e vídeos. E esse é o ponto. Não precisa ser policial, né? E não precisa nem ser policial. É o cara que está estudando para a polícia, é o cara que é CAC, é o cara que gosta, é entusiasta. Então, aprenda o método. E qual é o nosso método? É o Combat Plate. Ele tá onde? No nosso Hotmart. Mas eu não sei chegar lá. Cara, vai no direct. O direct é direto. Chega lá, manda uma mensagem que a gente envia pra vocês. Sabe por quê? Porque eu tô encerrando esse curso em outubro. E tô encerrando por quê? Porque eu não tenho mais agenda. Acabou. Acabou. Sabe por que eu não tenho mais agenda? Porque em dezembro a gente vai lançar o livro do VCQB. E em novembro a gente está lançando o curso online. E é isso. E é só ano que vem. Beleza? Então, galera, não perca. Porque basicamente a gente está fechando a semana que vem o nosso carrinho. E pra galera que pediu, pra galera que procurou, pra galera que veio conversar com a gente, tá aí a nossa oportunidade. Beleza? Muito legal, muito bacana. Pro transporte de valores, você não tem nada? Tem isso? Cara, pro transporte de valores, pode ir lá. Eu dou aula pra galera da segurança privada e transporte de valores lá em Fortaleza, pra galera da Corpus. Eu tenho todos os tipos de operadores na minha linha. Tudo que você imagina. Eu tenho a galera de segurança privada, eu tenho a galera que é da Polícia Militar, Policial Civil, Policial Federal, Rodoviária Federal, eu tenho os caras de operações especiais, eu tenho o cara da Rádio Patrulha, tem todo mundo mesmo, beleza? É isso aí, com relação ao nosso Combat Plate era isso, e agora voltando pro que interessa, lembre-se, decepciona as pessoas, cara, não interessa o que falem de você, não interessa o que querem que você seja, não interessa o que você não deve fazer por conta da opinião dos outros, cara, decepciona as pessoas, seja quem você é, seja a sua essência, continue no seu foco. Se eu tivesse ouvido todas as críticas que me fizeram no início, cara, eu não teria ETC hoje, eu não estaria dando aula, eu não estaria nem sequer trabalhando na polícia. Então, esqueça as críticas, decepcione essas pessoas. Cara, você não precisa viver numa fórmula ou num rótulo porque disseram que você deve viver. Foda-se. Siga o plano e decepcione as pessoas. Isso é fantástico, isso é libertador. Eu te desafio a decepcionar alguém essa semana. Eu desafio você a decepcionar alguém. Sabe por quê? Porque eu já decepcionei nesse final de semana. Sabe qual foi a decepção que eu criei? Foi botar 150 pessoas na primeira turma, tá? Foram 4, mas na primeira já abriu com mais de 150. Quando deu 150, eu só pararam de contar. 150 pessoas na minha oficina de VCQB.
Foi a maior decepção para os caras que eram meus haters lá nas mídias e grupos de WhatsApp do W2C. Então, moçada, segue o plano. E foi fantástico conhecer um monte de gente pessoalmente lá na oficina. Beleza, galera? É isso aí. Como é que é? Aracaju em novembro. Ah, eu tenho que dar o recado. Cara, esse spoiler foi demais. Eu vou dar o último recado pra gente encerrar essa live, que eu tô moído. Eu não consegui terminar o filme do Batman, eu vou ver agora, Alice morre, porque eu já tô vendo esse filme já 200 vezes, mas eu preciso dar esse recado. Só dois. Primeiro que a gente tá indo pra Londrina daqui 2 semanas. Estamos chegando em Londrina, cara, com o Skill 7, o combate trauma completinho, combate pistol expert, porte velado trauma e porte velado advanced. Tá chegando, beleza? E, por fim, cara, se liga, estamos chegando em Aracaju. Novembro, pega a data, novembro, qual dia? Não sei. Não sabe, a coordenadora de eventos aqui, ela não sabe o dia do evento. Estamos chegando no final de novembro, 19, 20, 21 e 22, estaremos em Aracaju. Pega! Essa é a notícia boa. A notícia ruim é que de 20 vagas só tem mais 10. Tá. A notícia boa é que estamos chegando em Aracaju no final de novembro. Tem 20 vagas. Essa é a notícia boa. A notícia ruim é que de 20 vagas só restam 10. Então eu vou falar o seguinte. Eu não vou falar que deu sold out em 10 minutos. Eu vou falar que eu nem abri ainda e metade já acabou. Só sobraram 10. Então a gente tem 10 vagas, restaram 10 vagas para Aracaju em final de novembro. Se liga, porque a gente já vai botar no Stories aqui o nosso banner com o nosso organizador. E galera, vocês não têm noção, mas ano que vem a gente vai dominar o tabuleiro com a nossa maior irmandade de guerreiros que o mundo do tiro já teve. E eu conto com você para esse movimento, porque eu quero você na nossa irmandade. Eu quero você junto com a gente para difundir o conhecimento, para o treinamento e para os eventos que a ETC vai lançar pro ano que vem. Pessoal, muito obrigado. Olha aí, ó, a galera da Letal. Pessoal, tá vendo essa galera da Letal aqui, ó? Letal.br. Esses são os caras que estão organizando o nosso evento em Aracaju. São nossos organizadores oficiais em Aracaju. Se liga aí e vamos com tudo. Um abraço para todo mundo que tá nessa live. Um beijo no coração. A gente vai deixar uma caixinha de perguntas a respeito do Combat Plate. Manda um direct. Já tem gente mandando direct aqui pedindo o Combat Plate. E se liga que a gente tá chegando em Aracaju, tá chegando em Londrina, tá chegando em Brasília. Brasília, ano que vem a gente vai saturar Brasília, vai estar lá mais de uma data. Vamos com tudo. E é isso aí. Um abraço, um beijo no coração e valeu, galera!